Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A sexta-feira chegou, Carol, e vai ter notícia pelo visto, né? Que sexta, né? Mais uma sexta-feira daquelas, Isabel Mega, para a gente fechar a semana com muita notícia, muita coisa acontecendo nessa sexta-feira. Entre esses destaques, temos essa audiência lá na Itália, da deputada licenciada Carla Zambelli. Já deve ter começado, inclusive, essa era a expectativa, pelo menos, do horário local, que, de fato, nesse momento, às 6h15, horário de Brasília, já tenha começado essa audiência de Carla Zambelli, que deve adotar qual estratégia, hein, Isabel? O que a gente sabe? Essa audiência, Carol, vai ter um advogado italiano representando a deputada federal Carla Zambelli. O advogado brasileiro que está respondendo por ela não foi até a Itália, mas está acompanhando a situação diretamente do Brasil. Então, qual que é a expectativa? É uma espécie de audiência de custódia, Carol. Lá na Itália tem um outro nome, mas para a gente se adequar um pouquinho a esses procedimentos, conforme a gente acompanha aqui no Brasil, seria uma espécie de audiência de custódia para decidir como que a deputada vai aguardar esse processo de extradição que se inicia. A gente já acompanhou todo o envio do Brasil desse pedido de extradição de Carla Zambelli, processo que foi iniciado no mês de junho, e o Brasil agora afirma que está tudo com a Itália. Então, como ela foi presa durante essa semana, é preciso definir, a partir dessa audiência de custódia, qual vai ser o próximo passo. Se ela vai continuar presa, ela está numa penitenciária, num complexo penitenciário ali na região de Roma mesmo, a capital italiana, uma região mais periférica, uma ala que inclusive seria reservada para mulheres, e aguarda desde então essa audiência de custódia. Então, os caminhos possíveis, ela continuar nessa penitenciária ou até mesmo diante de algo que a defesa já nos adiantou, que eles devem alegar questões de saúde, a deputada poder cumprir ali esse período em que aguarda um desfecho do seu caso, não presa na penitenciária, mas com medidas restritivas que a permitiriam, por exemplo, ficar na casa dela na Itália, né? Ela tinha uma residência por lá, foi nessa residência, inclusive, que ela foi presa durante esta semana. Então, essa é uma possibilidade. Os advogados falam, inclusive, de algo que é muito semelhante ao que a gente está acompanhando aqui no Brasil em relação a outras figuras da política, como a colocação de tornozeleira eletrônica. Tem uma possibilidade de que ela possa e também ser obrigada todo dia a ir numa delegacia italiana para assinar ali um termo de que ela continua no território italiano, dela não ficar com o passaporte dela, ter o passaporte retido justamente para impedir que ela saia do território italiano. Então, são algumas hipóteses que são colocadas. Esse ponto do que eles devem alegar, que é a questão de saúde, é muito relevante, porque a própria deputada já nos concedeu inúmeras entrevistas aqui na CNN e ela costuma relatar o quadro de saúde dela. Ela passou por procedimentos médicos ao longo dos últimos anos, ela tem um quadro de depressão também. Então, isso tudo deve ser apresentado pela defesa a essa espécie de juiz de garantias italiano. O que é essa figura do juiz de garantias, Carol? É uma figura que não está diretamente relacionada ao processo, não é o mesmo juiz que vai tomar as decisões seguintes. Ele faz uma espécie de caminho intermediário. Então, não tem nenhuma relação e é ele que vai ouvir, portanto, a deputada Carla Zambelli e a defesa dela, um advogado italiano, para que tome a decisão. Então, há a expectativa de que ao longo da manhã a gente possa ter novidades sobre esse desfecho em relação à deputada Carla Zambelli, se ela fica nessa penitenciária italiana. Lembrando que no momento em que ela foi presa, ela foi levada a uma delegacia, havia a expectativa de que ela ficasse nessa delegacia, não foi isso que aconteceu. Ela foi encaminhada a esse complexo penitenciário ali em Roma e desde então aguarda, portanto, quais vão ser os próximos passos. Carol, a gente está em contato com a defesa da deputada Carla Zambelli, claro, tendo novidade, a gente vai contando aqui ao longo de todo o novo dia.